Olá amigos, hoje vou contar a história de um gênio, um verdadeiro herói brasileiro, que estava muito à frente do seu tempo, que nasceu na pobreza extrema e diante daquela realidade totalmente desfavorável, ele ousou usar a sua mente ao máximo. Ele se tornou conhecedor de muitas ciências, médico, cardiologista, militar, físico, matemático, empresário, tradutor, professor e escritor. Por ter saído do zero e ter vencido na vida, ele quis retribuir de alguma forma ao seu país amado. Ele decidiu que iria agir com toda a sua força para mudar a mentalidade do povo brasileiro e transformar o Brasil em uma potência mundial, próspera e desenvolvida. Mas devido à sua genialidade e honestidade, os poderosos e corruptos se sentiram ameaçados e juntamente com a mídia manipularam para que as pessoas acreditassem que ele era um louco. Ele foi incompreendido, injustiçado, ridicularizado e humilhado. Em uma época onde o único meio de informação que a população dispunha era a televisão. Contarei a história de Enéas Carneiro, o melhor presidente que o Brasil não teve. Meu nome é João Falcão. Se você quer que essa história seja conhecida pelo máximo de pessoas, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe o vídeo nos grupos dos seus amigos e familiares. Não custa nada fazer isso e vai ajudar bastante o canal. E se você quer aprender a criar uma nova fonte de renda pela internet de forma honesta, sólida e realista, quando você terminar de assistir essa história, clique no link que eu deixei na descrição desse vídeo e saiba como. Então vamos para a história de hoje. Enéas Ferreira Carneiro nasceu em Rio Branco, no Acre, no dia 5 de novembro de 1938, filho do barbeiro Eustáquio José Carneiro e da dona de casa Mina Ferreira Carneiro. Quando Enéas nasceu, sua família estava em condições de extrema miséria. Sua família era tão pobre que não tiveram nem condições de registrar o pequeno Enéas, somente sendo possível fazer o registro do garoto 9 anos depois. Desde pequeno, Enéas gostava de ler e estudar. Era genial. Iniciou o estudo formal no grupo escolar 24 de janeiro, em Rio Branco, e logo se destacou com as notas altíssimas. Em 1947, mudou-se com sua família para Belém, capital do estado do Pará, onde morou em um barraco coberto de palha, numa favela, e tinha como alimentação principal farinha e café. Por várias vezes, Enéas passou fome com sua família. Quando Enéas estava com 9 anos de idade, o seu pai faleceu, e devido a esse triste fato, a situação financeira da sua família piorou ainda mais, e Enéas teve que começar a trabalhar duro, ainda quando criança, para alimentar a si próprio e a sua mãe. Tudo parecia estar contra Enéas, que nasceu de forma totalmente desprivilegiada. Ele tinha tudo para dar errado na vida. Ele tinha tudo para nem conseguir sobreviver. Mas o tempo foi passando e Enéas sobrevivendo a todos os desafios, sempre muito esforçado e extremamente inteligente. Passou a ter uma rotina de vida trabalhando e estudando cerca de 14 horas por dia. Ele levou essa rotina para toda a sua vida. Ainda quando criança já havia lido centenas de livros. Chegou a trabalhar na construção civil, trabalhou no açougue, foi auxiliar de escritório, também tradutor de inglês. A inteligência e genialidade de Enéas chamava a atenção por onde ele passava. Ele era muito estudioso, um verdadeiro autodidata. Ele foi o primeiro da turma em todas as séries do primário. Ele foi o primeiro da turma em todas as séries do ginásio. Em Belém, Enéas completou os primeiros estudos. Em 1958, com 19 anos, mudou-se com sua mãe para o Rio de Janeiro, pois foi aprovado em primeiro lugar no vestibular e ingressou na Escola de Saúde do Exército. Em 1959, graduou-se como terceiro sargento auxiliar de anestesiologia, concluindo o curso em primeiro lugar como aluno destaque da sua turma. Em 1960, foi aprovado também em primeiro lugar no vestibular da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, atual Unirio, onde iniciou seus estudos no curso de Medicina. Passou a trabalhar no Hospital Central do Exército e em 1962 prestou vestibular para o curso de Matemática e Física,
da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras do Estado da Guanabara, atual UERJ. Foi aprovado em primeiro lugar, ingressou no curso e também no mesmo ano passou a dar aulas como professor de cursinho preparatório para o vestibular nas disciplinas de matemática e física. Em 1965 formou-se em medicina, com especialização em cardiologia. Neste mesmo ano deixou o exército, após 8 anos de serviço, onde recebeu a medalha Marechal Hermes, que é a mais importante medalha acadêmica no âmbito das Forças Armadas, concedida apenas aos militares da ativa, que concluíram em primeiro lugar os cursos militares de formação. Durante o período que Enéas esteve no Exército, ele realizou mais de 5.000 anestesias no Hospital Central do Exército. Em 1968 se formou em Matemática e Física. Nesse mesmo ano entrou também no empreendedorismo. Fundou o cursinho pré-vestibular Gradiente, da qual foi diretor-presidente, e também lecionou as disciplinas de Física, Química, Biologia e Português. No ano seguinte fez o curso de especialização em Cardiologia na 6ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia, onde também começou a trabalhar como assistente. Entre 1973 e 1975 fez um mestrado em Cardiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse período ministrou também aulas de Fisiologia e Semiologia Cardiovascular na mesma universidade. Ainda em 1975, ele criou e apresentou a primeira versão do seu curso chamado o Eletrocardiograma, que foi ministrado no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Quito, no Equador. Em 1976, defendeu sua dissertação de mestrado e recebeu o título de mestre em Cardiologia pela UFRJ. Ainda em 1976, escreveu o livro O Eletrocardiograma, referência no gênero. Essa obra ficou conhecida no meio médico como a Bíblia do Enéas. Na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, um dia Enéas estava lendo um livro de ciências exatas e foi abordado por Jamile Augusta Ferreira, interessada também pela leitura. Os dois se apaixonaram, tornaram namorados e se casaram. Ao terminarem os estudos na Escola de Medicina, o casal teve uma filha chamada Janete. Mas o casamento não durou muito. 5 anos mais tarde, Enéas teve outra filha chamada Gabriela, de sua união com a fonoaudióloga Selena Maria, relacionamento que também, como o anterior, não foi duradouro. Enéas, por volta de 1982, casou-se com a promotora de auditoria militar Adriana Lorandi, com quem teve sua terceira filha, Lídia. Nessa altura da vida, Enéas percebeu que ele havia vencido. Ele olhou para trás e lembrou de toda a sua trajetória até ali. Lembrou de sua infância na extrema pobreza e de tudo que ele passou para chegar até ali. E por ter saído do zero e ter vencido na vida, ele decidiu que iria de alguma forma retribuir ao seu país amado. Ele viu que o Brasil era o país mais rico do mundo. Não fazia sentido algum sua população estar vivendo na pobreza. Ele sabia que debaixo dos nossos pés, no solo, no subsolo, no ar, nas águas, nas florestas, na biodiversidade, ele sabia que em todos os cantos haviam riquezas incalculáveis. Mas por que o povo brasileiro não é próspero? Simplesmente por causa da mentalidade pobre e colonizada. Por causa da mente pobre. O povo, mesmo pisando em ouro, mendiga o pão. O Brasil era governado por políticos despreparados e corruptos, que roubavam toda a riqueza do Brasil e entregavam a preço de banana para os países desenvolvidos. E Enéas percebeu isso e decidiu que não iria mais permitir esse assalto ao Brasil. Ele decidiu que iria retribuir ao Brasil, mudando a mentalidade do seu povo, com ordem e progresso, e a partir daí transformaria o Brasil em um país desenvolvido e próspero. Em 1989, Enéas ingressou com tudo na política. Ele criou o Partido da Reedificação da Ordem Nacional, o PRONA. E para criar o PRONA, Enéas precisou se desfazer de quase todos os seus bens. Ele torrou todo o seu patrimônio, dinheiro, imóveis e joias, para seguir o seu coração e retribuir de alguma forma ao Brasil. Os amigos, familiares e as pessoas à sua volta acharam tudo isso uma loucura. Falaram para Enéas não fazer isso, pois ele estava com a vida estabilizada e ele iria colocar tudo em risco
pelo povo brasileiro. Mas Enéas não tinha dúvida, ele seguiu firme, ele seguiu o seu coração e lançou imediatamente sua candidatura à presidência da República, na primeira eleição direta do Brasil após o período do governo militar. Enéas não fez coligação com nenhum outro partido. Naquela época não existia a popularização da internet e o único meio que Enéas dispunha para apresentar suas propostas para os eleitores era apenas 2 aparições diárias de 15 segundos no horário eleitoral, ao contrário dos outros candidatos que tinham em média 10 minutos cada um. Além disso, tinham grandes estruturas, gastavam milhões nas campanhas e eram apoiados pelo poderio político, financeiro e da mídia. Mas Enéas, como sempre, estava acostumado a enfrentar o jogo desigual na sua vida. Ele usou toda a sua genialidade na oratória, no marketing, na persuasão. Com apenas 15 segundos, falava de forma enérgica e rápida, sempre pronunciando as palavras de forma correta. Fazia um discurso inflamado e nacionalista, que pregava a esperança de um país próspero, baseado na lei e na ordem. Em uma de suas propagandas ele perguntava: por que eu só tenho 15 segundos? Porque se com 15 segundos consigo falar com clareza, com 2 minutos e meio eu passaria como um trator por cima desses candidatos tão ruins que mais da metade da população está indecisa. Meu nome é Enéas. Surgia assim o famoso bordão, meu nome é Enéas, que ele sempre usava para finalizar suas propagandas. Além disso, suas propagandas vinham sempre acompanhadas com o fundo musical da Quinta Sinfonia de Beethoven. Em outra aparição de 15 segundos na televisão, Enéas pegava as fotos dos outros candidatos a presidente e jogava no vaso sanitário e dava descarga, e encerrava com a frase: meu nome é Enéas. Ele literalmente conseguiu viralizar mesmo sem existir redes sociais. Enéas, que até então era um desconhecido, caiu na boca do povo e o seu famoso bordão meu nome é Enéas se espalhou por todo o Brasil. Ele conseguiu mais de 360 mil votos e terminou o pleito daquela concorrida disputa presidencial em 12º lugar entre os 21 candidatos. Naquela eleição, o povo preferiu eleger Fernando Collor de Mello a presidente do Brasil e Luiz Inácio Lula da Silva ficou em 2º lugar. O mandato de Fernando Collor de Mello não chegou até o final, devido a uma série de denúncias de esquemas de corrupção e tráfico de influência. Em 29 de dezembro de 1992, Fernando Collor foi obrigado a renunciar ao cargo de presidente, devido ao processo de impeachment. Em 1994, Enéas lançou mais uma vez o seu nome à presidência, agora já bem mais conhecido pela população brasileira. A campanha foi muito pesada e dura. E Enéas, com muita energia e força, mesmo sem estrutura e com pouco tempo de exposição nos horários eleitorais. Mas mesmo assim, Enéas foi se destacando. Com avançadas campanhas e realizações das pesquisas internas dos partidos, perceberam que Enéas estava crescendo bastante. E a partir daí, ele começou a ser considerado uma ameaça ao sistema, aos poderosos e à mídia. E todos se juntaram para destruir a reputação dele. A mídia usou fortemente de manipulação, ridicularizavam e debochavam dele. Usavam de manipulação para inculcar na cabeça do povo que Enéas era um louco. Naquela época, as únicas fontes de informações que existiam eram televisões, rádios, jornais e revistas impressas. Não havia uma internet popularizada como hoje, mas a força da mente de Enéas era gigante. Enéas, mesmo sendo do Prona, um partido ainda sem expressão, surpreendeu a todos os especialistas em política, terminando a disputa presidencial em 3º lugar, com mais de 4,6 milhões de votos, posicionando-se à frente de políticos consagrados. Enéas ficou atrás apenas de Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou em 2º lugar, e de Fernando Henrique Cardoso, que foi eleito presidente do Brasil naquela eleição. Em 1998, Enéas se candidatou pela 3ª vez à presidência. Com apenas 35 segundos disponíveis no horário eleitoral, Enéas expôs seu discurso defendendo questões polêmicas, como a construção da bomba atômica. Enéas defendia a construção da bomba atômica, não para jogar em ninguém, mas para sermos respeitados. Enéas defendia que isso permitiria ao país conversar em condições de igualdade,
com as potências militares globais. Ele defendeu também a nacionalização dos recursos minerais do subsolo brasileiro. Nas eleições presidenciais daquele ano, ele ficou em quarto colocado e Fernando Henrique Cardoso foi reeleito presidente do Brasil. Em 2000, Enéas se candidatou à prefeitura de São Paulo, mas também não foi eleito. Em 2002, Enéas usou de sua genialidade para agir de forma estratégica. Ele decidiu recuar temporariamente e se candidatar a deputado federal para conseguir ter um mandato, e a partir daí ele teria voz no Congresso, onde ele defenderia as suas ideias, lutando de forma ativa pelo crescimento do Brasil. Com isso, o povo brasileiro teria mais tempo para ouvi-lo. Teria mais do que 15 segundos para conhecê-lo melhor. Além disso, ele passaria a estruturar melhor o seu partido, o PRONA, crescendo e organizando o seu partido por todo o país, para que somente em 2006, quando já estaria com a base mais consolidada e com o PRONA presente de forma significativa em todo o Brasil, aí sim ele voltaria a concorrer às eleições presidenciais. A primeira parte do seu plano deu certo. Enéas se elegeu a deputado federal por São Paulo, obtendo a maior votação da história brasileira para aquele cargo, cerca de 1.570.000 votos, recorde que só foi superado em 2018 pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que obteve 1.800.000 votos. Com esse recorde de votos de Enéas, o seu partido obteve votos suficientes para, através do sistema proporcional, eleger mais 5 deputados federais, todos fundadores do PRONA, mesmo com uma votação inexpressiva. Nesse ano, apesar de Enéas ter lutado bravamente contra, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito no seu primeiro mandato a presidente do Brasil. A partir daí, o nome de Enéas começa a se destacar na Câmara de Deputados. Enéas começa a lutar pelo desenvolvimento do país e o povo brasileiro passa a conhecê-lo melhor. Enéas também cumpre a outra etapa do seu plano. Ele participa ativamente das eleições para prefeitos e vereadores em 2004, ajudando a eleger vereadores em várias capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, e prefeito em pequenas cidades. Agora sim, o ano era 2006, ano das eleições presidenciais. Enéas percebeu que agora é o momento certo para ser eleito presidente do Brasil. Pois se antes, com apenas 15 segundos para falar com o povo, com todos os poderosos contra e com a mídia destruindo sua reputação o tempo todo, mesmo assim ele conseguiu abarrotar as urnas, imagine agora que o povo já o conhece devido ao seu excelente trabalho como deputado federal. Agora sim é o momento, porque se antes, com um partido minúsculo e embrionário, lutando contra os outros partidos gigantes que gastaram milhões na campanha, mesmo assim ele conseguiu ficar em terceiro lugar nas eleições presidenciais, imagine agora que o PRONA está mais organizado, presente em todo o país e com vários vereadores, prefeitos e deputados eleitos. O momento é perfeito. Enéas estava mais preparado do que nunca. Mas infelizmente Enéas foi golpeado por algo muito forte que ele não esperava. No início de 2006, Enéas passou a enfrentar sérios problemas de saúde. Primeiro uma pneumonia e depois uma leucemia mieloide aguda, muito agressiva. O tratamento de quimioterapia lhe tirou a enorme barba e ele começou a partir dali travar uma grande batalha pela vida. Devido a essa grande luta pela sobrevivência, Enéas decide recuar da candidatura a presidente e se lança candidato à reeleição como deputado federal. Ele concorreu à reeleição na Câmara dos Deputados com um novo bordão: com barba ou sem barba, meu nome é Enéas, e conseguiu ser reeleito a deputado federal. Naquela eleição, o povo brasileiro reelege Luiz Inácio Lula da Silva para o seu segundo mandato como presidente do Brasil. Enéas continuou lutando e a luta pela sobrevivência foi intensa. A vontade de viver era imensa, mas a doença era muito agressiva e se agravou tanto que ele passou a ficar internado no hospital. E como Enéas tinha muito conhecimento em medicina, ele percebeu que não havia mais possibilidade científica para a sua cura. Então ele cancela o tratamento quimioterápico e abandona o hospital onde era tratado, pois tinha certeza que o seu tratamento não surtiria mais efeito. Ele decide passar os últimos dias da sua vida em casa, junto da sua família. Em 6 de maio de 2007, aos 68 anos, Enéas Carneiro faleceu em sua casa, vitimado pela leucemia mieloide aguda. Atualmente, um projeto de lei visa incluí-lo como herói da pátria e colocar o seu nome no livro de aço do Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves.
Enéas Carneiro, seu tempo por aqui infelizmente foi curto. Se você tivesse mais tempo, com certeza você teria sido presidente do Brasil. Você foi o melhor presidente que o Brasil não teve. E se você chegou até aqui e quer aprender a criar uma nova fonte de renda pela internet, clique no link da descrição desse vídeo e saiba mais.